Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, uma ótima semana para você, uma ótima manhã viva. Que bom que nós estamos juntos. Que Deus abençoe essa semana maior, um tempo muito profundo para a nossa fé, da gente se rever um pouquinho, de mergulhar aí na profundidade de cada celebração, de cada dia, para que a gente possa em tudo ter um coração apaixonado por Cristo, porque Ele se entregou inteiramente por nós. Então, que essa semana seja uma semana totalmente diferente, porque o próprio nome dela diz, é uma semana maior, é a maior de todas as semanas, onde o Senhor se entrega inteiramente por amor a nós. E também Ele ressuscita e com Ele nós precisamos fazer esse caminho de morrer e de ressuscitar de uma forma nova, sejamos pessoas novas, que esse desejo no seu coração possa ser instaurado hoje e você possa sair dessa Semana Santa uma pessoa totalmente diferente. Deus abençoe e olha, o nosso programa hoje é uma pena que está terminando essa série que a gente fez aí, mas claro que não impede da gente continuar a falar sobre o assunto em outros programas, claro. Mas a gente quis dar uma atenção especial que foi sobre a introdução alimentar. E hoje essa equipe maravilhosa já está aqui a postos com a gente para falar sobre essa parte da alimentação das crianças de 1 a 3 anos. Então, nós trabalhamos aí a introdução da frutinha a partir dos 6 meses, também da papinha salgada. E agora a gente vai falar um pouquinho aí para os pais dos filhos de 1 a 3 anos, mas não só, né? Quem está aí no processo até chegar nessa fase já vai pegando as dicas. Então, por isso, anote aí, pega o seu caderno, celular, bloco de notas, para que você anote tudo, não perca nada. Com a gente, quem que estará? Ela, nossa querida pediatra Juliana Franco, bem-vinda. Bom dia. Bom dia. A Alice Carvalhais, a nossa nutricionista querida que está aqui com a gente. E também a Luísa Fiorini, que é a nossa gastrônoma, que vai trazer um monte de dica pra gente, né, hoje. Dica para quem tem filho de 1 a 3 anos e para quem tem filhos mais ao velhos longo da também. vida e para nós também, viu? As dicas que ela vai trazer também são super especiais e importantes para a nossa saúde também. Você que está em casa e quer participar com a gente, você pode enviar a sua pergunta, a sua dificuldade, o que você tem vivido aí nesse tempo, para a gente através do @manhãviva, tanto no Face quanto no Instagram. Combinado? Eu já vou me achegando aqui, porque tem muita coisa para a gente falar. Deixa eu dar um beijinho. Eu gosto sempre de dar beijinho, é gostoso, né? Porque a gente se encontra mesmo. Que bom. A gente está falando de um modo especial de 1 a 3 anos, como a gente viu, vai falar para toda a vida, né? As dicas. Mas nesse período de 1 a 3 anos, como que é essa alimentação? Ela já é diferenciada? Como que é? Na verdade, o que marca fazer um ano é o leite não ser mais a principal fonte de nutrientes. Ah, então até aqui a gente viu que o leite materno era a principal fonte de nutrientes, a gente podia ficar tranquila. Isso. Então, a partir de agora, a alimentação precisa ser essa fonte. Aí, na verdade, agora precisa de outros alimentos, né, na papinha, as frutas, os legumes, as proteínas e os carboidratos. A gente deve continuar o aleitamento materno aí até os 2 anos, sabendo que a principal fonte de nutrientes vai vir de outros alimentos. Não é mais o leite materno. Não é mais o leite materno. Mas é importante manter o leite até os 2 anos? Sim, até os por quê? 2 anos. Na verdade, assim, por questão de saúde mesmo. A gente sabe que o leite materno ele é completo, então é uma fonte de cálcio maravilhosa. Tem mãe que não tem oportunidade de dar o leite, então pode dar outra fonte de leite. Mas a gente ainda tenta manter aí 2, no máximo 3 porções de leite por dia, quando o bebê faz 1 ano de idade. Ai, que legal. A gente tinha até uma participação aqui que ela estava falando com relação a isso, que a bebezinha dela tem 1 ano e 4 meses, mama no peito, inclusive à noite também. Acho que é o mais difícil para as mães, essa parte da mamada à noite, viu? Eu posso falar que eu estou junto com você aqui. Como os dentinhos estão saindo, ele tem comido menos e o peito tem salvado. Estou pedindo a Deus para eu ter coragem de tirar o mamar pelo menos da noite, porque eu não durmo. Que Deus abençoe, viu, esse tempo que você está vivendo, mas aí dá essa dica aí para nós, doutora. Essa questão é muito difícil, assim, realmente o peito salva em muitas ocasiões, né? A criança doentinha, o dentinho nascendo.
O que eu tenho de conselho para dar, como mãe de 3 filhos, é que isso passa, né? E essa coisa de ficar aconchegado na cama com a gente, mamando, é tão gostoso e vai acabar. As mães ficam muito preocupadas da criança viciar com aquilo e querer sempre aquilo. Pra Não vai vida querer. inteira. Não vai. Então, o ideal é que faça um desmame gentil, que vá tirando aos poucos, que não seja aquela coisa abrupta, né? Mas a gente sabe que a criança que mama ali a noite inteira, provavelmente ela vai comer menos no outro dia. Vai se alimentar pior no outro dia. Então, isso é uma coisa também que tem que ser pensada. Mas hoje a gente tem profissionais, consultores de amamentação, que explicam como fazer o desmame gentil, então sem causar nenhum trauma naquele bebezinho que está ali tão ainda dependente do afeto, né? A gente fala que ele não mama a noite inteira por fome, ele mama a noite inteira porque quer ficar pertinho da mãe, às vezes porque não sabe dormir sozinho ainda. A gente pode fazer um programa depois sobre sono, né? O sono do bebê. Pode. Porque pode entrar a ajuda do pai também, ou de Sim, alguém para que ir é à noite super num lugar. importante, E aí não sente aquele cheirinho do leite e já vai ajudando um pouco Isso também. ajuda muito, né? Que bom. E então, esse processo, ele vai de 1 a 3 anos que você disse, que a fonte principal já não passa a ser o leite, Sim. mas aí a comida, né? Isso. E daí o que precisa ter nessa alimentação? Porque, na verdade, tem uma participação aqui, gente, vocês estão juntinho com a gente, e ela fala assim, olha, para mim, o difícil tem sido que ele se tornou exigente. É próprio da fase? Pode falar. É próprio da fase. Uma coisa importante que as mães precisam entender é que o ritmo de crescimento da criança, a criança ela não cresce um pouquinho todos os dias. Então, ela tem momentos de crescimento e esses momentos interferem na necessidade energética da criança. No primeiro aninho de vida de um bebê, ele vai dobrar de tamanho e triplicar de peso, mais ou menos, né? É o que se espera, no primeiro ano de vida. Então, vai dobrar de tamanho e triplicar de peso em relação ao que ele nasceu. Isso nunca mais vai acontecer na vida dele. Então, é uma necessidade muito grande de energia mesmo. E, automaticamente, essa criança vai querer consumir uma grande quantidade de alimentos para poder suprir essa necessidade. Quando a criança completa 1 ano, esse ritmo de desenvolvimento, ele dá uma despencada. Isso é fisiológico, é esperado cientificamente. Sim. Geralmente, as crianças crescem metade do que elas cresceram no primeiro ano de vida. E como existe uma necessidade energética muito reduzida, naturalmente a criança vai precisar comer menos. Então, esse desespero da criança comer menos depois que faz 1 ano, ele não precisa existir, porque de fato ela precisa de menos do que ali no começo da vida. Antes. Sim. E aí tudo bem, se ela quiser comer menos, ainda assim ela vai comer o suficiente. E outra informação que eu acho que é legal da gente passar é que nessa fase o paladar da criança, o apetite da criança, ele ainda é regulado. Então, a criança sabe o quanto precisa. E aí, se você tenta dar mais do que a criança precisa em uma refeição, ela vai tentar compensar isso na outra, né? Então, a criança que mama mais durante a noite, provavelmente vai comer menos. Porque em 24 horas, essa criança vai comer o que ela precisa comer. Não adianta querer bombar uma refeição. Ela tira da outra para poder se organizar. E existem vários estudos interessantes, um deles eu acho que merece destaque, onde eles pegaram os bebezinhos e eles... Isso na época, né, quando eles ainda estavam só com a fórmula infantil. Eles avaliaram quanto que cada bebezinho precisava de pozinho. E aí tentaram enganar os bebês colocando mais fórmula, colocando uma mamadeirinha mais compacta, para ver o que acontecia. Mais forte, com mais E aí pozinho. todos os bebês diminuíram no volume e continuaram comendo o mesmo tanto que precisavam. Olha, então Deus é perfeito, não é? Porque a criança, ela já sabe, o organismo dela já vai dar esses sinais. É importante, então, não ficar forçando. Sim, porque a criança está tentando se adaptar às novas necessidades. A partir do momento que você força, que você estabelece quanto essa criança tem que comer, você atrapalha essa autorregulação. E pode até começar aí iniciando uma questão de sobrepeso no futuro ou de uma relação com a comida que não vai ser legal. Porque se você obriga essa criança a comer mais do que ela precisa, naturalmente ela vai perder o prazer de fazer aquilo que era tão bom para ela. E isso pode ser o início de um problema alimentar, de um distúrbio. E aí entra a questão do equilíbrio para uma vida inteira, né? Inteira. E às vezes a criança come mais para agradar a mãe. Então a mãe vai oferecendo, vai oferecendo. Então é muito importante deixar a criança estabelecer aquele limite dela. Fechou a boquinha. Fechou a boquinha, não quer mais, não quer mais. Eu costumo falar que a partir de 1 ano eles comem mais ou menos metade do que comeram até 1
1 ano. Os pais não entendem muito isso, porque falam assim, mas ele corre para cima e para baixo, ele está engatinhando, está gastando mais energia. Está gastando mais do que antes. Só que a gente gasta energia com outros processos. Por exemplo, esse crescimento, né, 3 vezes o peso no primeiro ano. Então, no primeiro ano, o bebê nasce com 3 quilos e vai pesar 9, 10 quilos no final do primeiro ano. E no final do segundo ano, ele vai engordar 1,5 kg. Só a metade. Muito menos, né? Ele engordou 7 quilos no primeiro ano. Muito menos, E vai engordar 1,5 kg, no máximo 2 no segundo ano de vida. Alguns nem engordam, então, né? Alguns chegam com o mesmo peso de um ano, eles só dão uma Teve uma esticadinha. participação que falou assim, olha, minha filha come super bem, mas é magrinha, todo mundo acha que ela precisa se alimentar, mas ela só come coisa de qualidade. Então, não se desespere. Não, Pode não deixar ela desespere. magrinha, se ela Que está se ótimo, alimentando bem, deixa ela. Exatamente, exatamente. A gente fica também com essa ideia de que o gordinho é que é o saudável. Sim, ainda tem isso, muito isso. Então, as mães querem um bebê gordinho, aí querem uma criança magrinha depois, querem um adolescente todo magrinho também. Então, a gente tem que trocar esses valores, né? Na verdade, o mais importante é comer bem, sabendo que a partir de 1 ano a criança vai ficar mais interessada na brincadeira do que na comida. Legal. Né? Então é bom que a gente faça aquela hora da comida uma hora prazerosa com a mãe. A mãe tem que ter paciência e tem que ter tempo. E como ter paciência? Já é uma pergunta aqui. Gente, é assim, é porque eu falo que são coisas valiosas que a gente está passando para os nossos filhos, né? Então, a gente precisa dar a nossa melhor versão para eles. Então, a paciência é o mais importante, a gente precisa. E para a gente ter paciência com os filhos, a gente precisa se cuidar também, para a gente poder fazer isso da melhor forma possível. Mas a alimentação, o sono, são fundamentais que a gente mostre hábitos bacanas para a criança, né? Então, se a gente não tiver paciência na hora de comer, terceiriza. Passa para outra pessoa que está com paciência. Porque às vezes a gente vai colocar na boca da criança... Vai forçar, vai ser desagradável. E aí aquela relação com o alimento fica prejudicada pro resto da vida. É muito sério, né? É muito sério. É tudo nessa fase, como eu disse outro dia, Deus nos dá uma página em branco, né? O filho ali, ele é purinho de tudo, então você tem que ensinar tudo, mas também que seja bom, porque o que você fizer aqui vai ficar lá pra frente. É o alicerce que a gente tanto falou dos primeiros 1000 dias, né? Exatamente. Dizem que nós mães, a nossa função é dar raízes e asas, né? Eu diria que até 2 anos a gente fica com as raízes e a partir daí a gente começa a dar as asas, né? Porque a partir dos 2 anos é exatamente onde começam aquelas perguntas, tipo... na escola, o que eu vou fazer? E quando estiver numa festa? Aí é a hora que a gente começa a dar as asas para a criança. Mas nesse momento, é momento da gente dar raízes para essa criança. E quanto mais profundo for isso, melhor vai ser. Porque não é qualquer tempestade que derruba uma criança que teve uma base forte, né? E aí, assim, a gente pensa, pensando agora numa questão de saúde mesmo, muitas vezes a gente escuta coisas do tipo, não, mas não vai matar, eu fiz, né? E assim, nosso objetivo não é criar sobreviventes, a gente quer ver saúde transbordando nos nossos filhos. A gente Legal, ainda acredita em 100% de saúde. É isso mesmo. E assim, investindo nisso, vai se investir menos em remédios lá na frente, em tantas outras coisas, né? E tem uma outra questão também que eu acho importante frisar, é que quando a gente fica muito sem paciência, pode reparar que a nossa rotina está completamente errada. Tá bagunçada. Tá muito bagunçada, e aí a gente reflete isso na alimentação, porque a gente não tem tempo. E a gente quer fazer tudo rápido. Quer fazer tudo rápido. Então, dá uma olhada como está a rotina da manhã, como está se organizando essa questão do almoço, das refeições, para poder ver onde que está o problema, para poder organizar direitinho. Às vezes começar a fazer o almoço antes, ou planejar a semana para que a gente não tenha que ficar pensando toda hora o que fazer. Eu acho que o mais difícil é pensar o que vai fazer, né? É. Porque chega uma hora que você ali na correria, pensando, já tem que pensar no almoço, pensar no jantar, da família, da criança. E isso a gente faz muito, cada família tem o seu jeito de organizar. Então tem famílias que se organizam melhor semanalmente, tem famílias que precisam, por exemplo, tem pais que se organizam todos os dias. Então à noite vai ver o que vai fazer no dia seguinte. Mas não deixa para fazer na hora. Mas não deixa para fazer na hora. Fazer na hora, para um cozinheiro é mais fácil. Você olha quase um programa de TV de reality, né? Uhum. Mas para as pessoas que não cozinham, né, não tem muita criatividade, isso é muito difícil. Então, fica sempre na mesma coisa. Vai interferir na alimentação da criança. Interfere na paciência. Na paciência. Ô, gente, o Espírito Santo vem sobre nós, nos dá bastante paciência e a graça de organizar a nossa vida e colocar a rotina direitinho.
É bom que a nossa conversa vai fazendo com que a gente vá pensando num todo da nossa vida para uma qualidade de vida em família. A gente vai para o intervalo, volta já já, porque ainda tem bastante dica aqui e as doutoras estão aqui para responder as nossas perguntas. Então você participa @Manhã Viva, tanto no Face quanto no Instagram. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Já estamos de volta fazendo essa Manhã Viva cada vez mais saudável. Saudável não só para o corpo, mas também para as mães que vivem esse processo aí da introdução alimentar. Mas agora a gente falando da alimentação de 1 a 3 anos, estávamos falando um pouquinho da paciência, como ter paciência para bem viver esse tempo. Mas no meio da paciência precisa existir uma outra palavrinha, que é o perdão, é isso? É isso. Na verdade, porque a gente está sempre tentando acertar, né? E às vezes a gente erra, e às vezes a gente perde a paciência. E o grande segredo é saber se perdoar, porque os nossos filhos nos perdoam. Eu fico emocionada. Os filhos nos perdoam. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. 3 filhos, você falou, né, no comecinho? Isso, já errei muito, né? Mas eles sempre nos perdoam, é impressionante. E em qualquer idade. Sabe? Eu tenho um que vai fazer 17 agora, um de 14, uma de 4. E eles aceitam seu pedido de desculpas muito fácil, né? Eles entendem que você é humano a partir do erro. Então, quando a gente erra e fala, olha, eu errei, filho, me perdoa. Você não é mais a Mulher Maravilha. Não sou mais a Mulher Maravilha, a heroína, eu sou uma pessoa de carne e osso, né? E aí os filhos, quando eles veem a gente assim, essa conexão fica muito mais próxima, muito mais forte. Então a criança sente que ela pode errar também, ela sente que ela pode pedir perdão e ela sente que é ali para você que ela vai te falar que vai falar do erro. Então isso é muito importante. Vai aprender, né? A gente vai aprendendo juntos. Isso. Olha que legal. Você também falou que tem filhos. Você tem quantos filhos? Tem uma filhinha. Tem uma filhinha. 5 anos. Ah, gente, ela tá aqui também, ó. Elas estão falando aqui com a gente. É bom a gente partilhar isso, né? Como profissionais, mas também como mães. Sim. Então, tem muito do ser mãe aí na veia correndo. A gente estava falando da paciência e junto com a paciência, ela partilhou assim, olha, gente, quanto a sono e ficar sem dormir, eu sei tudo, posso falar. Sei tudo. 2 anos e meio sem dormir, amamentando a noite inteira. Às vezes 8 vezes, já tiveram vezes de eu contar 15 vezes, assim, eu brincava que era o open bar da minha filha, era livre. E assim, eu sei bem o que é uma pessoa chegar e falar que tá cansada, porque às vezes o profissional chega e fala, mas é só ter paciência. Não, né? A gente até falou, vamos corrigir. A gente sabe que é difícil ter paciência muitas vezes. E essa questão da gente também ter paciência com a gente como mãe, né? Eu costumo dizer que se você tem um filho de 6 meses, você tem a mesma imaturidade que ele tem como mãe. Então, porque você só tem 6 meses de mãe, né? Sim, você sim. só é mãe há 6 meses. Então, você é um bebê nessa área e tem direito de chorar, igual um bebê chora. Olha que legal, né? isso é consolo. Sim, a gente vai descobrindo juntas, né? É por isso que, às vezes, por exemplo, Luísa tem uma filha mais velha. Eu vejo a Luísa com a filha e falo, eu acho que eu não ia dar conta dessa fase do para casa. Porque eu não tô nessa fase. Deus vai me abençoar exatamente do jeito que eu preciso quando eu chegar exatamente nessa hora. Por enquanto, eu sei ser mãe de uma menina de 5. Está aprendendo Tá depois ótimo. a ser de 6, Exatamente. de 7. Os seus têm quantos anos? Eu tenho a Clara, de 8 anos, e o Vitor, de 5. E a gente vai... Não é só um erro, a gente erra o tempo todo, querendo acertar. Mas a gente tem... Essa questão do perdão é muito incrível. Uma vez, a gente numa briga danada, Clara, eu falei assim, Clara, me perdoa. Ela falou assim, me perdoa também, eu sabia que eu estava errada. Ai, então, que legal. é uma troca e é muito bonito isso, entre pais, entre mãe e filho, principalmente, né? Que a gente tem uma ligação com eles E é um incrível. contato muito intenso, né? Na verdade, a gente vai tentando acertar, errando e acertando, porque é algo muito junto, né? A gente aprende junto, Tudo eu costumo junto. falar, a gente aprende junto. Eu acolho o filho que ele é e ele acolhe a mãe que eu sou pra gente aprender junto. Que lindo, E sabe uma gente. curiosidade interessante aqui? Nós 3, todas nós direcionamos as nossas carreiras a partir dos nossos erros com os nossos filhos. Ai, Eu ótimo. era especialista em geriatria, fui para nutrição infantil por causa dos erros que eu cometi na alimentação, né, doutora Ju? Na verdade, eu essa comecei a história. pediatria já sendo mãe, então eu já consegui ter empatia de cara com as mães. Aham. Então, eu sempre tive muito essa coisa de colocar a mãe no colo.
Então, Você cuidava da mãe também, cuidava né? mais da mãe, da avó, do pai, do que da criança, porque a criança, para mim, é muito mais fácil, né? É aquela coisa assim, realmente a mãe precisa de mais colo, né? Sim. Por estar nesse processo todo que não é fácil. E acabei depois também entrando pelo caminho da disciplina positiva, que é uma forma de educar respeitosa e carinhosa. Então, hoje eu acolho mais famílias por causa dessa... para poder tentar mostrar um pouco dessa forma de educar que deu tão certo na minha casa. Que legal. Então, a minha vida também é direcionada pelos meus filhos. Que legal. Eu era uma chefe de cozinha de restaurante, muito sem tempo, e fui modificando a minha profissão até me especializar em alimentação infantil pelos meninos, né? Olha que bonito. É lindo. Eu gosto assim, é legal a gente partilhar um pouquinho assim, porque que esse programa seja o seu colo também, você que é mãe, ou você que é avó, você que tem cuidado de alguma criança aí, para entender, ou você que não é, mas para entender um pouquinho as mães, os processos que elas estão vivendo. Então, que bom que o nosso programa está podendo ser esse colo de mãe. Eu senti agora assim, cada mãe falando, ai, que bom. Que bom. Eu vou ler as participações aqui. A Andréia diz que está amando o tema de hoje. O filho dela está com 4 anos. A nossa alimentação mudou a partir do momento que descobrimos a gravidez. E até hoje estamos fazendo juntos, sendo exemplo. E vejo ele fazendo suas escolhas e boas. Olha que legal. Somos vistos como chatos para comer, porque comem saudável, comem direitinho. Obrigada aí pela participação. A Cassi diz, bom dia a todos, Manhã Viva, tem um bebê de 1 ano e 5 meses. Graças a Deus, uma bebê super saudável. Gostaria de saber qual a real importância nutricional do leite. Hoje ela toma em pó, sendo que ela não demonstra tanto interesse mais pelo leite. Aí você falou das 3 vezes, né? Sim, pelo menos aí um na dia. verdade 3 vezes com uma fonte de cálcio, 2, 3 vezes. Que pode ser o leite, a gente fala mais ou menos entre 400 e 500 ml por dia. Ah, por dia? Por dia. Aí você pode dividir aí nas mamadas. Mas você pode também dar derivados, né? Então, iogurte, queijo. Então, a gente pode substituir bem, né? Então, já que ela não está querendo muito leite, então ela pode substituir. Se ela tem mais de 1 ano, sim. 1 ano e 5 meses. Isso, pode. Ah, legal. Fica a dica aí, viu, Cassi? A Ana diz que está grávida, aproveitando todas as dicas do programa ao máximo. Anota tudo. Se você perder... Não, claro... Quando chegar na hora, vão vir as dúvidas próprias. Aí você pode acessar o Canção Nova Play e ali você vai na playlist dos programas Manhã Viva e aí acompanha já o nosso programa. É só bom você anotar as datas, né? Porque aí você já vai direitinho e quando chegar a sua vez, você vai estar expert já no assunto. A Sil diz assim, bom dia a todos. Queria saber como faço com a minha filha. Desde o peito, ela sempre se alimentou muito mal. Hoje ela tem 2 anos e 4 meses e come por refeição uma média de 3 colheres de café. Acho muito pouco, eu devo insistir mais? Aí na verdade, assim, primeira coisa, a partir de 1 ano, nós temos que ser exemplos para os nossos filhos, sempre. Eles estão observando o que a gente faz. Então a criança não vai comer bem se os pais não comem bem. E a gente tem que ser criativo mesmo, né? A gente tem que oferecer de várias formas. A criança, às vezes, gosta da comida picadinha para ela mesma comer com a mão, para brincar. É importante saber que ela vai preferir brincar do que comer. A mãe pode comer junto com a criança, é muito bacana isso, porque às vezes eu falo com meus pacientes para colocar o pratinho e a mãe ir comendo. Junto. E aí a criança vai olhando, e ela também vai comendo junto, sabe? Então, o importante não é a quantidade. O importante é saber se a criança está crescendo, se ela está tendo energia, se ela está brincando, se ela está desenvolvendo normal. Porque às vezes a porção que ela precisa para ficar bem é muito menor do que aquela que a gente imagina, né? Então, se essa criança está comendo isso aí, está ficando muito bem, está indo ao pediatra, está tudo tranquilo, não só o ganho de peso, né? Mas o desenvolvimento global. Total. Tá tudo bem, não precisa dela preocupar. Quanto mais ela preocupar com a quantidade, pior vai ser, pior essa criança vai fazer. A criança vai tendo... Na verdade, ela vai crescendo, ela vai querendo explorar mais as coisas e a alimentação pode virar um transtorno na família. Então, a criança começa a recusar para a mãe dar mais atenção, porque é um momento que a mãe para e olha para aquela criança, né? Se é uma mãe que está muito ausente, que não está olhando para aquela criança, a criança vai usar desse artifício
para ter a atenção da mãe exclusiva ali naquele momento, e ela pode começar ou a comer demais para agradar aquela mãe, ou a comer de menos para aquela mãe realmente ficar ali em cima dela o tempo todo. Talvez ela esteja compensando também, né? Porque ela mama, não mama? Não, desde do peito que ela teve dificuldades de amamentação. Às vezes ela esteja às vezes ela está compensando na mamadeirinha ou no leite materno, né, seja qual for a fonte que ela está usando agora, e fazendo essa autorregulação. Né? Então tem criança que vai preferir às vezes a fruta, outros vão dar preferência para o leite, que é exatamente para não precisar comer muito daquilo que ela não quer, né? Que não é a preferência dela. É uma coisa que acontece muito a partir de um ano, é que a criança às vezes, um dia ela só quer maçã. Tudo bem, no outro dia ela só quer carne, no outro dia ela só quer banana. Então tem muito isso. Mas e é depois, normal, pode deixar passar por essa fase. Aí na verdade você vê que o que ela come com prazer é só aquele alimento, depois passa. Vive em ciclos, sabe? A partir de um ano tem muito esses ciclos, assim. Tem os alimentos que eles adoram, aí enjoam, não gostam mais, aí vão para outro tipo de alimento. Eles gostam desse alimento que pode pegar com a mão, porque aí pode pegar com a mão e sair brincando, né? E quanto mais se aproxima dos 2 anos, mais eles começam a selecionar. A partir dos 2 anos, assim, chegando perto dos 2 anos, a criança começa a se entender como um ser humano. De repente, ela tem um clique que ela pode gerar emoção no outro, que ela pode dizer não. E aí, ela se vê num momento ali com um poder que ela quer usar, que é o poder do não. E essa criança vai tentar não tomar banho, vai tentar fazer várias coisas que não vão colar. Só que a alimentação, ninguém força uma criança a comer, porque a gente não consegue fazer descer mais do que ela quer. Se ela fizesse, finalmente encontra uma forma de se sentir no comando da própria vida. Então, muitas vezes, o não tem nem a ver com o alimento, tem a ver com o simples prazer de dizer não. Olha só, gente. Aí, mãe, tá na fase do não, respira fundo, ele só está se achando. Isso vai entre 1,5, 3, 3,5. É que a criança começa a perceber que ela é um indivíduo diferente da mãe. Antes ela achava que ela era um indivíduo só, né? Então, até um ano, o bebê sente que é a mãe. E a partir de um ano, ele começa a ver que é um outro indivíduo. Então, ele começa a querer ter propriedade sobre ele mesmo. Olha, eu acho muito importante também falar para os pais não darem muita ênfase para essas recusas, porque geralmente os pais de crianças que não comem bem só falam com ela isso o tempo todo, e a criança só escuta que ela não come bem o tempo todo, e é nisso que ela vai acreditar. As e aí palavras têm poder, né? essa recusa começa a virar um transtorno para a criança. Ela já não consegue entender mais por que está acontecendo e começa a recusar um tanto de outras coisas. E os pais então, formam a isso opinião da criança. Dizer, se você assim, fala que a criança come mal, ela fala, então eu como mal. Realmente, ela vai acreditando naquilo e você vai formando aquela criança, vai gerando sem querer um mal para aquela criança, né? Ela vai acreditando, porque é a gente que fala para os nossos filhos sobre o mundo e sobre eles. Nós explicamos quem eles são, né? Então, se você fala, essa criança ela vai meio que virando um personagem e, de alguma forma, ela quer honrar esse personagem, né? E aí, essa questão da alimentação, ela vai se embolando por causa disso. E se as palavras têm tanto poder, eu sempre penso no outro lado. Então, peraí, se eu falo com meu filho que ele não come, de fato, eu tenho esse poder, e se eu fizer o contrário? Que ele come. Olha, hoje ele não comeu, mas em geral ele se esforça muito. Isso aqui é um ato isolado, mas nossa, ontem ele comeu muito bem, ele olha e fala, eu comi bem ontem. Olha aí, sabedoria, tá vendo? É bom que a gente vai partilhando sabedoria. A gente quer falar também, dentro dessa realidade de paciência e de tudo, tem como a gente organizar a alimentação congelando, mas precisa ter um congelamento certo, né? Pois é, a partir de um ano, a criança já começa a se alimentar da comida da família. E aí, a partir daí, a organização da cozinha, a organização pessoal, né, da alimentação e tal, é muito importante. Que aí é do todo. E o congelamento é, assim, essencial para organizar, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder trabalhar e para congelar vegetais, que é sempre uma dúvida, né? Essa questão do branqueamento, para que tem que branquear e tal. A gente branqueia o alimento colocando ele na água fervente. Olha, então a eu gente trouxe vai fazer aqui. assim. Vamos para o intervalo. Então tá. Sabe por quê? Porque aí no intervalo, quando voltar, a gente foca e aprende tudo de uma vez. Ótimo, tem muita dica. Tem muita dica. E aí você já pega o seu celular, a caneta, o que for que você vai anotar suas dicas aí para facilitar a sua vida em casa. Mas a gente vai para o intervalo rapidinho, toma aquela água, pega a caneta, o papel e volta já já, tá bom? Estamos de volta, como eu prometi, então agora a gente vai aprender tudo direitinho sobre o congelamento dos alimentos. Vamos aprender. Eu acho que quando a gente compra o alimento,
o ideal é que a gente compre um alimento num dia da semana que seja mais tranquilo, que a gente consiga preparar esses alimentos para organizar e manter eles na geladeira Então ou não no é congelador. só comprar, é eu chegar em casa e ter tempo para arrumar. E ter tempo para organizar, tanto no armário, na despensa, na geladeira. Então isso a gente tem que prestar muita atenção. Para também a gente não ter muito desperdício, né? Sim. Então, ó, primeira fase, a gente higieniza bem as mãos. É sempre legal a gente ter um álcool em gel na cozinha. Longe do fogão. Longe do fogão. Mas ter um álcool em gel para poder higienizar. E aí, eu quero explicar sobre o branqueamento. A gente pode fazer tanto no vapor quanto na água. Só que no vapor, como ele não tem contato com a água, ele não perde nutrientes para a água. E isso é muito importante. Quando eu faço um alimento inteiro, posso branquear essa cenoura, por exemplo. Eu posso fazer na água direto, porque ela não vai perder tanto nutriente por dentro. Mas se eu quero fazer pequenos pedaços, o ideal é que eu faça no vapor. Então, eu vou colocar aqui para branquear alguns alimentos. Então, eu tenho aqui vagem. Para branquear seria o quê? Branquear é colocar, não é cozinhar, é diferente de cozinhar. Então, eu vou dar uma pequena... começar o processo de cozimento, então eu deixo 2 minutinhos. A hora que ele modifica a cor, eu tiro e coloco na água gelada. Isso mantém textura, mantém cor e prolonga o tempo de vida dele no congelador. Olha que interessante. Então eu preciso branquear. Branquear. Então aqui eu vou colocar o brócolis, vou colocar a vagem, se eu quiser colocar às vezes a cenoura, e aí eu gosto muito de mostrar nessa parte uma forma mais correta de cortar para evitar cortes na cozinha, porque é um super perigo e mãe não pode machucar porque a gente não tem tempo de cuidar. Então, olha só, descasquei a cenoura. Se você compra alimentos orgânicos, higieniza direitinho, não precisa tirar a casca de um orgânico. Então, ó, eu sempre resguardo a ponta do meu dedo, deixando ela mais para trás. E quem vai regular o tamanho do meu corte é essa parte de cá. Então, o que eu vejo é que as pessoas cortam assim e cortam o dedão. Então, deixa ele para trás, mantém os dedos para trás, corta a unha. Então, ó, uma forma legal de cortar a cenoura na diagonal, ela fica bem mais bonita. Ó. Olha que interessante. Ela fica mais bonita, fica maior, tá Fica vendo? até fácil de pegar, Fácil de pegar, às vezes para os bebês, né, que podem pegar. Sim. Então, aqui eu vou colocar a cenoura para cozinhar ali também. Tem esse equipamento aqui, ó, que encaixa em qualquer panela. Eu não deixo a água encostar no alimento, é só para mesmo fazer a fervura e mantenho ele aqui fechadinho. 2 minutos. Por 2 minutos. Não posso deixar ele cozinhar demais, senão ele absorve muita água e na geladeira ele perde a textura quando eu descongelo. Aí fica aquela coisa molenga. Fica aquela coisa molenga. A gente vê muito isso em legume que a gente compra pronto em supermercado. Às vezes não acondiciona da forma correta, ele sofre descongelamento, congelamento, a gente compra um legume todo murcho. Sim. Né? Aí, no caso, ele não vai cozinhar, vai iniciar o processo de cozimento. Ele vai iniciar o processo de cozimento, a hora que ele modifica a cor, a gente já entra para uma água gelada. A hora que ele esfriou, eu já levo para o congelamento. E aí, no congelamento, para eu usar, eu vou fazer o processo de cozimento normal para terminar esse cozimento? Você pode já levar direto para a panela, que é o ideal para não ter perda de água e ele perder textura também. Então, não descongela, vai congelado para a panela. Você pode manter, às vezes, uma panelinha com água, você passa ele ali rapidinho para poder... reviver esse alimento, né? Porque ele tá ali paradinho. Então, olha só. Aqui, ó, você pode observar que o brócolis já modificou a cor. Ele é mais rápido. Ele fica mais intenso, tá vendo? Então, comecei o processo de cozimento aqui, eu já posso retirar, porque a ideia aqui não é cozinhar, é só manter. Então, eu posso retirar. Cuidado com o vapor, porque o vapor queima mais que água fervendo, né? Queima. E aí, eu deixo ele aqui na água com gelo, para poder depois acondicionar nos saquinhos ou então nos potes, que eu quero até falar sobre eles depois. A cenoura eu posso deixar aqui mais um pouquinho. E se você não tem tempo de fazer, você pode cozinhar às vezes no arroz. Naquela última água do arroz, você coloca em cima e deixa ele cozinhando. Esse tempinho de secar o arroz vai ser o tempo ideal para isso. Vai ser o tempo ideal para fazer isso. Ó, outra dica que eu gosto de dar, eu já até falei um pouquinho de corte, da questão do dedo. Cebola.
e alho são alimentos essenciais, principalmente antes do primeiro ano, que a gente já não usa muito tempero, né? Não usa o sal, né? Então, investir numa boa faca. Os principais acidentes na cozinha ocorrem com faca cega, porque a gente usa muita força para poder cortar. Então, eu corto ao meio a cebola, tiro a casca, já sai mas mais eu fácil. mantenho essa parte da cebola, porque ela que segura todas as camadas dela. Então, eu posso cortar aqui, corto na diagonal, não chegando até o final para nada separar. Aí, tá vendo? Meu dedo vai indo para trás. Não precisa ficar segurando a cebola toda. Não precisa ficar segurando a cebola toda. E depois eu venho e corto do outro lado. Eu posso congelar a cebola também, se eu precisar. Posso congelar o alho. Inclusive, eu posso congelar o alho nas forminhas de gelo. Então, eu posso ter forminhas de gelo próprias para congelamento, porque fica um sabor residual, né? Não vai colocar gelo depois. Então, eu posso colocar aqui a cebola, o alho e azeite. E depois, na hora de levar para a panela, eu já pego Essa eu já vou adotar logo. Olha aqui, ó. A vagem também já modificou a cor, tá vendo? Ela fica mais intensa. E quando eu levo pro gelo, ela firma essa cor. Ok? Então, a beterraba também, isso ajuda bastante ela, ou não? A beterraba, o ideal é que a gente... solta a cor. O ideal da beterraba é que a gente asse ela. Porque eu ela fiz ontem em casa, gente. Ficou linda. Fica linda. Então, você coloca em papel alumínio, fecha ele direitinho. Com a parte brilhosa pra dentro, que eu aprendi com você. Isso, a parte brilhosa pra dentro. Isso é física pura. E aí, leva pro forno, ela cozinha mais rápido e fica mais gostosa. Ficou linda a beterraba. Eu tava cozinhando com a água e tava perdendo bastante os nutrientes e a cor também. Pois é. Aí aqui, eu trouxe umas outras dicas pra gente poder aplicar. Então, às vezes você compra o pãozinho, quer manter, principalmente para o lanche das crianças, quer manter ele congelado, você pode manter ele congelado e na hora de descongelar já leva direto para o forno. Então, não precisa descongelar para poder colocar no forno, já leva direto para o forno. Então, aqui você colocou o quê? Num saquinho? Coloquei. Tipo isso filme? Eu já comprei ele num saquinho já acondicionado, já congelo. Tá. Mas se não, pode colocar num saquinho próprio para congelamento ou no plástico filme. Existe diferença entre plástico filme comprado em supermercado e plástico filme comprado em distribuidora. Geralmente em distribuidora a gente acha esses rolos maiores e eles são mais firmes, eles não são tão frágeis, então não rasgam tão fácil. Legal. Outra dica aqui, ó. Então você pode congelar pãozinho de batata, pão de sal, para não perder. É bom que ele esteja bem fresquinho já? Comprei e já congelo? Ou não? Pode ficar a hora que você leva pro forno, é legal você pôr um pouquinho de água na mão, passa nele e ele regenera no forno, tá? Então tá. Bolo também, aí eu trouxe aqui dois exemplos, porque quando a gente compra no supermercado, eles vêm na embalagem do supermercado e podem ter algum tipo de contaminação. Então, o ideal é que a gente compre, chegue em casa e retire da embalagem original. Então, por exemplo, o bolo eu posso tirar, passar no plástico filme, ou se eu tenho algum potinho maior, coloco ele direto no potinho e levo para o congelador. O legal é não ter muito ar. Então, quanto mais ar eu conseguir tirar, melhor. E quanto tempo, por exemplo, aqui ele já vem com a validade, certo? Já vem com a validade. Quanto tempo mais ele consegue ficar no congelador? A maioria dos alimentos aguentam 3 meses. Agora, eu não gosto, porque aí vai a questão da programação, né, de casa. Não gosto de congelar por mais de 1 mês por causa do sabor, que pode passar um sabor para o alimento e tal. Por exemplo, usei aqui o molho, meu extrato de tomate. Extrato de tomate a gente não usa muito, né? Então, usa pouco e aí o que eu faço? Vou deixar na lata? Não, vou deixar na lata. Aí a gente vai e pode também acondicionar nas forminhas de gelo. Precisei, tiro da forminha de gelo e já uso direto. Outra dica legal, feijão. Eu também congelo, deixo de molho naquele processo que a gente até falou no último programa. Deixo de molho, cozinho, posso já refogar e congelar ele refogado. Esse está sem tempero. Mas quando a gente vai fazer um feijão e deixar ele congelado, o ideal
é que a gente não coloque muito sal, porque todo tempero que a gente leva para o congelador, ele fica mais forte. Aí pode salgar. Pode salgar demais. E aí trouxe aqui você também... vai acondicionar nesse potinho de vidro mesmo. Ah, pois é, eu vou falar um pouco das embalagens. Tá. Às vezes a gente tem alguns açougues que já fazem essa embalagem a vácuo. E aí essa eu não preciso trocar a embalagem, ela já é o ideal para poder levar para o congelador. E é bem individual, né? Fica É até individual, fácil. fica mais fácil. Então, olha só, eu trouxe aqui, são muitos exemplos, né? Muitos, então... mas vamos lá, porque são todos maravilhosos. Eu trouxe aqui também a banana, às vezes ela tá ficando, tá vendo? Essa aqui já tá começando a ficar muito madura. Sim. Então eu posso tirar da casca e já colocar nos saquinhos, eu também mostrei na você última. trouxe da outra vez, as bananas tudo e eu no saco. congelo separado. É uma forma de congelar diferente, já congelo individual. Congelou, eu coloco nos saquinhos e acondiciono. Isso serve também para brócolis, para cenoura, porque às vezes eu congelo tudo num saquinho. E gruda. E gruda um no outro. Às vezes eu não quero usar tudo, eu quero usar só metade. Então fica mais fácil. Carnes também, prestar muita atenção. Então, cheguei em casa, comprei a carne, cheguei em casa, eu tiro daquele saquinho, que ele é muito fininho, e já acondiciono nos meus potes. O ideal para carnes é que a gente etiquete, para todo tipo de congelamento, é que a gente etiquete com o nome e a data que você colocou no congelador. No caso das carnes é imprescindível, porque a gente não consegue diferenciar... Quando está congelado. Picado em cubo, em isca, em filé. E aí você coloca a quantidade de filés, por exemplo, que você colocou para congelar, e o nome e a data, ok? Para não passar demais do tempo. E aí acondiciona num saquinho? Você pode acondicionar num saquinho, e aí você tem que olhar se o saquinho é próprio para congelamento e para descongelamento no micro-ondas, porque às vezes as pessoas descongelam no micro-ondas. É isso que eu ia perguntar. A gente está falando do congelamento, mas eu posso descongelar no micro-ondas? Ou você descongela naturalmente na geladeira, e aí eu gosto de fixar Tirou a que a noite gente e não coloca deixa na nem no sol, nem fora da geladeira para descongelar, porque esse tempo de descongelamento é o ideal para a proliferação de bactéria. Então, já leva... Me programei, já sei meu cardápio de amanhã, já tiro à noite, coloco debaixo, que no dia seguinte ele já vai estar pronto para consumir. Então, eu tenho aqui alguns vasilhames que a gente indica para poder congelar. O ideal é que ele tenha esse triângulo, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Onde que está o triângulo? Ele tem um triângulo aqui, tanto na tampa... Quem vai me ver? Você? Aqui, o Reinaldo. Aqui, onde está meu dedo, tem um triângulo. Vamos ver se a gente consegue ver. Não sei se vai dar. Não. Mas ele tem um triângulo com uma numeração e escrito PP embaixo. É uma sigla, PP, de propileno, que é o ideal para congelamento, porque não tem o bisfenol. Que o bisfenol, ele tem moléculas muito instáveis que em temperaturas extremas ele solta. E aí a Alice pode até falar sobre a questão do bisfenol. Gente, a gente nunca ia, na minha ignorância, nunca ia ver esse PPzinho aqui. Olha que interessante. É um triângulo. É um triângulo tipo de reciclagem. De reciclagem. Tem o número 5 e PP. E aí você fica atento, porque o número 3 e número 7 dentro do triângulo não pode, são os mais danosos. Então aqui eu 5. 3 e 7 não. Não. Tá? Então, a gente tem aqui alguns potes que até também tem aqui, ele tem algumas outras siglas que pode ir, né, no micro-ondas, no congelamento, pré-congelamento. E aí, esse é de plástico. E o ideal, o mundo ideal, apesar de ser mais caro, é que a gente tem os potes de vidro, porque eles não pegam cheiro, não absorvem cor e mantêm o alimento melhor. Sim. Agora, até para descongelar, né? Para descongelar também. Agora, se eu não tenho muitos potes de vidro, eu posso colocar o saquinho aqui dentro, congelo e depois eu tiro o saquinho para ficar uma forma boa para congelar. Uma boa ideia, que aí não fica tudo disforme no congelador. E para quem tem esses potes, uma dica importante é que a gente sempre higienize essa borracha, porque a gente às vezes esquece e aqui prolifera até acha que não bactéria. sai.
né? Legal. Outra dica também é nunca encher demais os potes, porque a hora que congela o alimento expande e às vezes pode estourar o pote de plástico, pode quebrar o pote de vidro. Então deixar ele com um dedo mais ou menos de abaixo para poder, quando ele expandir, não estourar seu pote. E investir em vidros e plásticos mais grossos para não ter a questão de troca de cheiro na cozinha. Por isso que às vezes você tá lá tem um peixe no freezer e termina passando para os demais. Então fica aí na questão da textura, né? Se é mais grosso. Se é mais grosso, se é mais fino. E uma dica importantíssima na hora de descongelar. Descongelou o alimento, eu não posso recongelar. Descongelou, tem que consumir. Descongelou, tem que consumir. Ou descongelou, eu passo por um processo de cocção ou de tempero, porque eu vou modificar esse alimento de alguma forma, aí sim eu posso congelar de novo. Se passou ali no azeite, na cebola, já posso voltar. Já posso congelar de novo. Olha que interessante. Para quem gosta de comida fresquinha, às vezes você pode congelar arroz, né? Mas o ideal é que para quem gosta de comida fresquinha, é que a gente às vezes pode refogar o arroz com alho e cebola e já congelar ele refogado, ao invés de já pronto. Quer fazer um arroz fresquinho? Tira esse arroz já refogadinho, coloca na panela com 10 minutos, ele está pronto. Olha só, e já adiantou o processo aí, porque já às vezes, como você processo. disse, a gente precisa ter esse tempo de organização para também evitar aí os estresses futuros. Se você tira 2 horas por semana para poder organizar a sua semana alimentar, você já consegue um avanço muito grande, tá? Não precisa tirar o dia inteiro, não precisa tirar 5 horas, que às vezes a gente não tem esse tempo, mas se você se programar para tirar 2 horas para otimizar o seu almoço... Vou na rua, chego em casa, já arrumo tudo. Já higienizo as folhas e acondiciono em saquinhos próprios e deixo elas sequinhas. Isso é o ideal. E já adianta também na hora de fazer a comida, o estresse diminui, a paciência aumenta. Agora, alguns alimentos a gente não pode congelar. Batata, coisas com amido, creme de leite, ovo a gente não congela. Eu acho que são mais esses, porque eles perdem muita textura. Então, esses não vale congelar. Não vale congelar. Com eles também, a gente já está encerrando o nosso programa, mas é bom a gente falar, porque o nosso assunto não vai terminar nunca. A gente vai voltar mais vezes para falar sobre esse tema. São aqueles que a criança precisa ainda evitar, que é o açúcar. Que é o açúcar, os enlatados, industrializados, né? Então, os doces, balas... Alice, e o que muda nesse tempo é que ela pode comer a comida da família, acrescentando aí o sal. Isso. Exatamente. Então tá, muito obrigada, Deus abençoe, muito bom estar com vocês. Obrigada a você. Uma alegria, a gente vai combinar mais programas aí pra frente, porque esse assunto sempre teremos dúvidas, né? E é claro que é uma partilha que a gente vai trocando conhecimento, isso é super válido. Eu já quero só falar para você que está em casa, tem um livro muito bom da doutora Gisela Savioli, que é Nutrição, Saúde e Fertilidade. Então, é para que você conheça aí os benefícios dos alimentos, até mesmo nessa parte da fertilidade. Você aí que quer viver esse processo sendo mãe, a gente já entrega para Nossa Senhora pedindo que ela passe na frente, mas que você possa dar os passos aí também com a alimentação. Se você quer adquirir esse livro, 12 31 86 2600 ou através do loja.cançãonova.com. Combinado? Nós vamos ficando por aqui e eu quero agradecer você que é sócio evangelizador da Canção Nova, porque por sua causa a gente consegue fazer programas assim e ajudar a tantas pessoas. Obrigada, viu? Se você quer se tornar sócio, aproveita a ligação, liga em 12 31 86 2600, adquire o livro, se torna um sócio evangelizador, pergunta aí como que você faz e seja bem-vindo à família Canção Nova. Muito obrigada. Quero encerrar esse programa dando um abraço gostoso aqui, gente, que foi muito bom estar com vocês esses tempos. Foi muito bom mesmo. Deus abençoe. A gente se encontra. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a Semana Santa. Deus abençoe. Obrigada. Foi tão bom. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.